Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O capítulo 20 do livro do Levítico é uma espécie de código penal. Quem codificou as normas contidas neste capítulo viu nos delitos aqui descritos ações radicalmente inconciliáveis com a santidade de Deus e de seu povo, e não apenas inconciliáveis com o culto. Por isso, os culpados tinham de ser exterminados da vida, isto é, levados à morte por apedrejamento, por exemplo, ou então extirpados da comunidade. Não apenas excomungados, ou seja, não podendo mais participar do culto. O versículo 2 vai dizer assim: qualquer israelita ou migrante residente em Israel que entregar um filho seu a Moloque é réu de morte. Os proprietários de uma terra o apedrejarão. Entregar seu filho a Moloque. Aqui então temos a idolatria, que inclui o sacrifício humano. Toda a comunidade é responsável por manter a pureza do povo. Por isso, a pena é o apedrejamento. Assim, todos os habitantes da terra participariam daquela punição, para manter a pureza do seu povo. O Senhor é um Deus ciumento. Esta é mais uma razão pela qual não se deve prestar culto aos deuses estrangeiros. Um Deus ciumento que não aceita rivais, muito menos sacrificando vidas humanas para estes rivais, deuses dos povos estrangeiros. E além disso, Deus aparece como o defensor da vida do inocente. É só lembrar, por exemplo, que Deus tomou o favor do seu povo quando estava sendo oprimido no Egito. Seguindo adiante com o versículo 10. Se alguém cometer adultério com mulher do seu próximo, os dois adúlteros serão réus de morte. Temos que lembrar, por exemplo, no caso de Davi. Davi se enquadraria no que diz aqui o livro do Levítico, porque tomou Betsabeia, sendo ela uma mulher casada. Porém, nós vamos ter uma flexibilização desta lei no livro de Provérbios. Provérbios 6, 35, vai permitir uma compensação se o marido ofendido aceitasse. Mas, como bem sabemos, não foi isso que aconteceu com Davi. Davi acabou levando o marido de Betsabeia, que era um dos membros do seu exército, à morte. E acabou tomando como sua a Betsabeia. Assim, então, aqui o texto prevê que o adultério seja punido com a morte, mas não apenas da mulher adúltera, dos dois que foram pegos em flagrante adultério. Dando continuidade, o versículo 13 diz assim: se alguém se deitar com um homem como se fosse mulher, ambos cometem uma abominação, serão réus de morte, que seu sangue caia sobre eles. Este versículo 13 do capítulo 20 do livro do Levítico não aparece exemplificado em nenhum caso do Antigo Testamento. Ele apenas é citado aqui para que não seja praticado no seio do povo que Deus escolheu para si. O versículo 20 vai dizer assim: se alguém se deitar com a cunhada de seu pai, ofende seu tio, carregarão seu pecado e morrerão sem filhos. Morrer sem filhos é um castigo grave,
Por quê? Porque morrer sem deixar descendência seria o mesmo que ter o nome apagado da face da terra. Além disso, morrer sem deixar descendência significaria não participar da promessa que Deus fez a Abraão, de dar-lhe por meio do seu povo uma descendência numerosa, como as estrelas do céu e como a areia da praia. Quem podia impor um castigo como esse? Somente Deus. Então, Deus é quem seria o executor desse castigo, se por acaso alguém se deitasse com a cunhada de seu pai, ofendendo assim o seu tio. Seguindo adiante com o versículo 26. Sede santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos outros povos, para que sejais meus. Vos separei dos outros povos. Separar, distinguir. Assim, Deus distinguiu e separou todas as coisas quando as criou. O sacerdote tinha a incumbência de separar o sagrado do profano. E aqui, mais uma vez, aparece esta expressão, separar. Mas com qual conotação aqui? Deus separou para si. Separou para si os seus escolhidos. E separou para si para quê? Para que eles sejam santos, como Ele mesmo é santo. Chegamos assim ao capítulo 21 do livro do Levítico, que vai dizer o seguinte, no seu primeiro versículo: Dize aos sacerdotes aaronitas: o sacerdote não se contaminará com o cadáver de um parente, a não ser de parente próximo, mãe, pai, filho, filha, irmão ou de sua própria irmã solteira, não dada em casamento. Não se inclui a parente casada. O que nós temos aqui então, neste capítulo 21 do livro do Levítico? A ideia de que o povo é santo e, de modo especial, são santos os sacerdotes escolhidos, aproximados de Deus pelo rito da consagração. E se os sacerdotes aproximados de Deus são santos de maneira especial, de maneira especialíssima, o sumo sacerdote ungido. Esta é uma santidade referida ao culto, isto é, às atividades que eles realizariam no templo, mas uma santidade referida ao culto com exigências de conduta, que tinha então consequências na vida cotidiana, tanto dos sacerdotes quanto do sumo sacerdote. Aqui está falando que o sacerdote não pode então se contaminar com o corpo, o cadáver de alguém falecido, a menos que se trate de um parente próximo. Por quê? Porque o reino da morte não pertence a Deus, visto que Deus é o Deus da vida. Os mortos, assim, não têm acesso ao culto, não podem louvar a Deus, como aparece tantas vezes nos Salmos. São a negação da vida, a corrupção, até porque os cadáveres acabam se corrompendo. Sua proximidade faria com que os sacerdotes e mesmo o sumo sacerdote se contaminasse na esfera, sobretudo cultual, não podendo mais prestar o seu ofício ali no templo, sem antes passar por um rito de purificação. Por isso, ele não deveria ter contato com o cadáver, a menos que se tratasse de um dos parentes próximos aqui citados no início deste capítulo 21. Versículo 8: Tu o considerarás santo, isto é, o sacerdote, porque ele é encarregado de oferecer o alimento do teu Deus. Será santo para ti, porque eu, o Senhor, que o santifico, sou santo.
Deus é santo e, por ser santo, santifica os sacerdotes e o sumo sacerdote. Logo, se Deus santificou os sacerdotes e os sumos sacerdotes por exercício do seu ofício, todo o povo deve reconhecer e respeitar o sacerdote como santo. É isto que Deus está exigindo do seu povo aqui neste versículo 8 do livro do Levítico. Com respeito ao sumo sacerdote, nós vamos ter ainda o que diz o versículo 12: não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, porque tem a consagração do azeite da unção do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não deixarás o santuário, não sairás do santuário. Esta permanência no santuário diz respeito ao tempo de luto a ser observado por um membro da família, porque, evidentemente, em sua casa, estando o cadáver daquele membro da família que faleceu, ele se contaminaria ao ter o contato com aquele morto. Por isso, não podia deixar o templo até que o luto passasse e aquele morto fosse enterrado e aquela casa fosse devidamente purificada. O versículo 22, falando das condições corporais dos sacerdotes, isto é, quando um sacerdote trazia alguma deficiência física, diz assim: poderá comer o alimento do seu Deus, da porção sagrada e da santa, mas não poderá atravessar a cortina, nem aproximar-se do altar, porque tem um defeito corporal. Os defeitos corporais não privam o sacerdote da sua condição sagrada. Lembre-se que a condição sacerdotal era hereditária, ou seja, passou de Arão para seus filhos e dos filhos de Arão para seus netos e assim por diante. Tratava-se de uma sucessão hereditária. Assim, eles não perdiam a condição sacerdotal, porém não podiam prestar serviço no templo. Isto é traduzido aqui no texto por não atravessar a cortina. Que cortina? A cortina do santuário. Lembre-se, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano para a grande expiação. E todos os sacerdotes entravam no santo para ali oferecer sacrifícios a Deus, enquanto o povo permanecia no átrio do lado de fora. Aquele sacerdote que tivesse defeito físico não podia entrar no santo, então permanecia junto com o povo ali no átrio. Assim, há esta restrição para aquele sacerdote que nascia com uma deficiência física. Por não possuir a herança entre os israelitas, não tinha uma porção da terra, ele conserva o direito à porção sacrossanta, concedida por Deus aos sacerdotes. Dessa forma, sobrevive daquilo que o povo oferece a Deus e que Deus dispõe como alimento aos seus sacerdotes. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.